Salve, salve família! Satisfação imensa, um prazer inenarrável com vocês aí, Ei, labuta essa nossa aí, mais um episódio. A gente tenta aí passar, fazer conteúdo, ganhar um dinheiro, patrocínio. Tem patrocínio? Só do Extenmed, a melhor plataforma de extensão médica do país. Fora isso, tem mais? Não tem. Né? E, por exemplo, o salgadinho hoje que vai chegar... É nós que pagou, entendeu? É o cartão de crédito que paga. É a gente que paga aqui, foda-se. Tá passando fome? Não tá. Hã? Depois desse breve lamento aqui, satisfação imensa estar aqui com vocês em mais um episódio desse podcast que é eleito aí o top 2 da América do Sul. Foi, né? Esses dias? Foi. Fala que não. Forbes. Você já pode participar daquele Forbes Unders? Pode não, né? 30 anos? Salve, salve família. É um prazer receber o senhor. Ai, que tá querendo apanhar hoje. Ô, música, eu gosto de você, velho. Era saudade. Era saudade. Você não ri, não, viu? É igual o Atlético Paranaense, é o top 2. É. Sempre, top 2. Nunca ganharam. Vocês nunca ganharam nada, né? Cara, vamos falar do que importa? Vamos falar sobre direito médico, mas antes família. disso... Essa piada interna a gente deixa pra Família, hoje nós estamos aqui com um convidado sensacional, já esteve conosco em outras ocasiões, mas como a área que ele trabalha é uma área que, velho, vale uma pós-graduação, né? Utilidade pública. No PPC aí, só falar de direito médico. Ou se vale. Felipe, velho, eu não sei falar seu nome, como é? Fala aí. Do jeito que escreve, Abujanra. Abujan. Abujan. Isso ainda é rabugento, né? Abujan. Como que fala do jeito que escreve? Esse foi o nosso podcast. Velho, quem que traz essas merdas pra cá? Essas curvas de rir. Cara, é porque escreve de um jeito simples, as pessoas ficam criando... Véi, você já viu seu nome? Lógico que você já viu seu nome. Abujão. Não, Abujai. mas olha lá. Eu não consegui falar a hora que eu vim. Abujam. Não, primeiro, é Jamra. Janja. Abujanra. Vou ficar com Tá me correio. chamando de primeira dama? Você viu? Onde você viu? Tem um R ali, cara. Meu lá, Deus do velho, céu, a gente vai inventei. ser banido. A gente vai ser processado, é diferente. Vai, eu também acho. Abujanra. Abujanra. Correia. Abujanra. É um prazer estar com você mais uma vez, Filipão. Você é o nosso brother. Tô dando problema aqui hoje. Deixa só você se recompor aí. Tá de boa? Tô pronto. Não tá, não. Eu Não, sou um amor. pouquinho de risada. Eu tenho culpa? Pode cortar essa parte. Pronto, vamos lá. Já sou motivo Filipão, mais uma vez você aqui conosco na nossa bancada pra gente conversar um pouquinho sobre direito médico. Mano, eu acho que talvez é o assunto que a galera mais quer saber, que mais manda pra gente, assim, fala, velho, fala do direito. É o direito e contabilidade. Tem a contabilidade que a galera pergunta bastante, vez ou outra, o pessoal do marketing também. Então, a gente trouxe você aqui, porque você é um parceirão nosso, veio aí pra trazer algumas dúvidas que a gente trouxe da nossa caixinha. Caixinha não, do caralho lá que o pessoal comenta. Aquela porra. Não, que caixinha? Tu abriu caixinha? Não. Nem eu. Então, uma caixinha. Vem nos comentários lá de responder, direct, essa porra aí, mano. Então, o pessoal falando só do direito médico. O que é direito médico? Vai lá. É o médico que tem direito de fazer merda. Não. Mais ou menos. Não é nem o direito. Eu tô atacado. Mais ou menos. Mais ou menos, vamos lá. Cara, O que a gente tem que falar de direito médico, pessoal? Tem muita coisa pra falar. Direito médico é assim, é algo que vocês têm que saber, mas que vocês querem ficar sempre longe. A gente nunca sabe, velho. Nossa, Não, com os seus clientes, você tem essa noção de que a gente não sabe porra nenhuma de direito médico, né? Cara, mas não tem como saber, né? Vocês não são ensinados a isso. Na faculdade a gente não fala disso. Vocês não têm paciência nem tempo pra ouvir sobre isso na faculdade, né? Na faculdade você chegou... Foi quem que deu aula? Foi tu que deu aula, não foi? Tive dois anos que eu tive a matéria de direito médico. Não, eu não tive. Só que era só no internato, era pros internos. Na hora que eles estavam saindo. E eu acho também que isso favorecia deles não terem tempo pra falar comigo, né? Porque interno... Qual que era o rolê? Tu dava aula de direito médico pro internato. Isso, daí eu ficava em Porto, aqui em Palmas e em Paraíso. Eu rodava nos 3. Fazia um grupinho pra ir... Exatamente. Ia no hospital. Cara, era difícil e não era culpa dos internos. É porque eu tava ali, de repente, olha o parto, olha o baleado. Daí o cara saia correndo. Às vezes a galera não liberava eles pra ir. Também, né? Então tinha um grupo pequeno, mas era muito legal porque você viu o interesse. E principalmente, o primeiro encontro, e isso é muito padrão do direito médico. Daí eu já te respondo, prometo.
Eu tô um velho esquecido, mas eu lembro de algumas coisas. É muito interessante isso, porque no primeiro encontro com vocês, com qualquer médico, o cara não tem muita noção do que é. E lá os internos também olhavam, puta, agora eu tô aqui no internato, vem esse cara chato. No primeiro dia eu ia de terno para mostrar uma seriedade, né? Uhum. Esse cara chato vem falar aqui de direito para mim. Só que depois que você começa a dar exemplo e mostrar para eles o que é e como pode ajudar na profissão, e como hoje, dependendo da especialidade, é quase uma obrigatoriedade, assim, não obrigatoriedade não, mas uma necessidade muito real, eles começavam a ver valor naquilo. E eu falava, olha, não é aula. Um bate-papo, eu vou trazer algumas coisas para vocês, mas vocês vão me perguntando situações do dia a dia. Deles começavam a se soltar, pô, aconteceu aqui esses dias, o chefe, o preceptor não quis fazer isso, daí a família brigou lá fora, eu não tinha maca, chegou o cara baleado, eu não sabia se eu podia fazer transfusão. Então você começa a tirar dúvidas que eles percebem que são coisas do dia a dia e que tem uma ligação jurídica direta. A judicialização da saúde também é uma realidade muito grande, né? Então hoje a gente tem visto muito processo contra médico, por vaga em UTI, contra plano de saúde, é uma crescente. Né? Então, acho que nesse sentido que acaba se criando o direito médico. E daí, te respondendo, a gente parte talvez de uma vertente maior, que seria bioética, a gente falar de princípios éticos envolvendo a medicina. E isso acaba tendo uma pincelada muito jurídica quando a gente fala disso, né? A gente aumenta isso um pouco para o direito à saúde, que a gente vai falar de vaga no SUS, questões até envolvendo plano de saúde, então a gente abrange assim, de uma forma macro, e aí a gente pode afunilar para algumas especialidades. E eu acho, assim, nem o direito reconhece, é tanta subdivisão que fica difícil, mas para quem atua, a gente acaba até subdividindo e fala daí em direito médico, que a gente trata mesmo dessa relação de vocês com o paciente. É a relação direta, é esse dia a dia do médico com o paciente nas mais diferentes áreas. Desde falar de uma parte preventiva, que é aquilo, entender quais são as dores e cuidar disso, passando por todo um assessoramento de clínico, do dia a dia do médico, e no último extremo chegando em processo, tanto ético, né, que também se sabe muito pouco, o médico, o jovem médico ou o formando não sabe quase nem nada. Como é que é, aonde que anda e como é que anda, e até de processo judicial, que é o que a gente tem um aumento muito grande. Então o direito médico hoje é isso, e eu dentro disso tudo, eu acho que eu estou muito adstrito ali, muito ligado ao direito médico, porque é onde eu atuo e a minha atuação hoje é quase que exclusiva ali, eu não atuo até nas outras áreas porque eu me identifico mais, adoro os médicos. Sabe o que eu tô vendo? Igual você falou aí, a judicialização da saúde tá numa crescente. Né? A gente até ouve, não sei se isso também é do meio jurídico, né? Tem 4 advogados em toda a porta de pronto-socorro, esperando o negócio. Então, acho que tá crescendo muito, muito assim. Então, realmente tem muito advogado, assim, já se especializando. É uma especialização, é uma pós... uma residência do advogado, não sei como é que fala residência do advogado. Acho que é uma pós-graduação. Não sei se tem. A gente tem uma vantagem que é uma grande desvantagem. O advogado se forma, ele já é especialista em tudo. Ele não precisa de RQE, ele não precisa de nada para dizer que ele atua numa determinada área ou que ele é especialista em uma determinada área. Achei que precisava. Claro que para você ostentar, dizer sou mestre, então você tem que ter feito um mestrado, mas você se forma e pode começar a atuar na área que você quiser. Cara, o direito ele é complicado, ele tem muito curso, muita gente formada, é uma constatação também, um papo pro pós-tribunal podcast para conversar numa outra área, mas é um problema, a gente tem muito advogado, tem muito recém-formado, e aí o direito é engraçado também, alguém percebe uma área, entre aspas, nova, que a gente pode falar que direito médico tem assim, mais atenção, talvez uma década, menos que isso, até eu diria, talvez nos últimos 5 anos, talvez. Sim. Muito embora a gente tenha gente muito séria que trabalha com bioética, com direito à saúde principalmente há muito tempo, mas dá esse boom. E aí uma galera vem falando, o potinho de ouro do fim do arco-íris está aí, vou falar que eu faço isso. Então a real é que a gente tem muito curioso. Né, e um grande autor aí do direito médico, que é meu sócio, que é o Eduardo Dantas. Que é você, né? Porque, caralho, tem 5 livros já, 7 livros. A gente organiza umas coisinhas aí nas horas vagas. Você sabia que, bicho, tem quantos livros que você tem? Cara, organizados em direito médico, acho que são 4, 5 livros organizados em direito médico, e tem outros artigos aí em alguns que saem por aí, né? Eu não sabia disso, não. Eu tô falando pra você, o homem é a máquina. Maria, então eu bem quero saber um negócio ali. Já pergunto. Então, assim, tem muito curioso. E o Eduardo diz, né, tua reputação é algo muito sério para você deixar na mão de curiosos. Então, acho que só vale o alerta que do mesmo jeito que a gente não quer ir numa pessoa que não é médica e nos engana que alguma coisa assim, tem que tomar cuidado. Então, sim, tem muita gente séria, tem muita especialização acontecendo, tem muito curso legal
hoje em andamento nesse sentido, mas é um mercado assim meio em ebulição. Então, muito cuidado, porque tem muita gente fazendo muita Sim. besteira. Mas tem alguma forma de reconhecer? Era essa a pergunta que eu ia fazer. Faz. Porque assim, nós, né, temos o RQE que a gente Isso. consegue ter um acesso direto. Você leu. Foi transmissão de pensamento. Foi. Agora, como é que é? Me meti Como que eu numa encontro um cara cagada. bom, né? Como é que eu vou saber? Bicho. É só assistir esse podcast. Lá. Boa. Não é fácil, assim. Eu acho que talvez um reconhecimento, porque hoje a rede social também ela é um negócio Terra de ninguém. bom e complicado, porque eu posso colocar lá Engana. e eu posso ter bilhões de seguidores e eu posso não saber nada, né? Exatamente. Eu acho que isso vai muito da pesquisa, de você conversar com alguém que você tenha na família, um colega, dar uma pesquisada, porque isso vai demonstrar ali, de fato, não que ter um livro ou que ter alguma outra coisa, ou ter... você dando essa pesquisada, você encontra hoje pessoas muito boas. E eu acho que a referência é sempre algo muito importante. Porque um médico que já foi bem atendido, sabe quem é. Então, faça essa procura e só não caia, tipo, no patrocinado do Instagram. Não é que ele é ruim, mas cuidado com o que a rede social te mostra. Porque pra gente também, como pra vocês, é muito restritiva a parte de marketing e publicidade. Ah, é? Tipo, A OAB pensei que pega- era só medicina, velho. Não, o AB pega muito pesado conosco, então a gente tem muita limitação do que a gente pode fazer. Só que é claro que tem uma galera meio vida louca que faz. Assim como na medicina. Então Qualquer tomem cuidado lugar. com isso. Infelizmente, você não vai conseguir pesquisar na OAB. A gente não tem lá um cadastro Não por tem. especialidade, nenhuma. É realmente um pouco de pesquisa, mas você acha. O legal também é o Google, ele é muito honesto, ele é muito sincero e você acaba localizando quem tem realmente uma atuação mais incisiva ali na área do direito médico. E assim, a galera tá procurando mais assim o advogado do direito médico. Porque o médico tá errando mais ou porque o paciente tá, tipo, exigindo mais isso, essa Cara, palavra? É um caldeirão horrível de tudo isso que você falou. Porque a gente pensa assim, pô, tá abrindo um monte de faculdades, os médicos estão sendo mal formados, então o médico tá errando mais. Ou então tá todo mundo querendo subir nas costas do médico, enfim. Os dois. Eu acho que quanto mais a gente abre curso de qualquer, né, assim, profissão, qualquer, enfim, um curso superior que seja, a gente vai dando uma inundada no mercado de mais profissionais. E a gente vai tendo cada vez mais boas instituições e instituições não tão boas. Isso é um fato. E hoje eu vejo muita gente falando, puta, a medicina vai chegar onde chegou o direito. E veja a comparação que a gente faz, para você ver como o direito hoje realmente é um problema, essa quantidade. Eu não acho que a gente está caminhando exatamente para isso, mas de fato, nós temos muito mais médicos no mercado. Isso é um ponto, mas não explica tudo. Acho que um ponto que explica muita coisa é a quantidade de advogado. O advogado precisa criar demanda e ele fica na porta do hospital também, o que eu não estou dizendo que não tem bons advogados que possam atuar para o paciente, que o paciente não vai ter direito em algumas situações. Mas é um mercado com muita fome aqui, querendo criar demanda, muito médico do outro lado. E sim, eu acho que quanto mais o paciente está, entre milhões de aspas aqui, mais informado pelo Dr. Google, pela tia do Zap e tal, mais ele acha que, nossa, teve erro médico. Nossa, o médico me tratou mal. Nossa, eu não gostei do resultado. Nossa, e aí vai judicializando isso numa escalada assim, progressão geométrica, sabe? A gente vê todo ano, a gente consegue acompanhar esses números e realmente é um crescimento assim absurdo. E é muito por causa de todos esses elementos. Mas o paciente está sim cada vez mais... ciente, conhecedor. Ciente e enjoado. Enjoado no sentido de reclamar de coisa que não tem o que reclamar, sendo muito sincero por ver os processos. Nem sempre então os pacientes ganham. Então, Cara, a proporção é bem maior de improcedência, de processo que é julgado contra o paciente. jura? Eu juro. É mesmo, cara. Mais vezes o paciente meio que tá errado do que... Porque entra com umas ações sem pé nem cabeça, com um advogado que não sabe muito bem o que tá falando. Você acha que é vontade disso? Com certeza. A gente chama até de um mercado assim de indenização, uma loteria de indenizações. É assim que a gente chama essas ações contra banco, Danos médico, morais. danos morais, aí dano espiritual, dano... Espiritual? Eu teve uma petição que eu tive que fazer a defesa que tinha até dano espiritual lá. Eu falei, eu nem pô, sabia que Da religião lá do... não do era sangue? nem testemunho de Jeová, não era Jeová. nada. Não, era uma cirurgia estética. Daí o cara, nossa, os danos foram tão grandes que teve até um dano espiritual. Meu Eu Deus! fiz uma defesa. Falei, será que a cirurgia foi espiritual também e errou ali? Porque, cara, não faz sentido, né? Doutor, Então, assim, tu acha que o pessoal seria mais de classe alta ou um pessoal mais de classe baixa, média, que entra com esses tipos de processo? não tem uma vejo, prevalência. Não, eu acho que isso independe e tem um sintoma aqui, né? Vamos tentar usar aqui, é muito ruim.
que é que independente da pessoa, porque assim, na justiça, isso é um ponto também que explica muita coisa. A gente tem um benefício que chama justiça gratuita. Para que ela serve? Quem não tem como pagar as custas de um processo, que o processo não é gratuito, o processo custa muito caro, inclusive aqui no Brasil. A justiça sabe cobrar bem né, de quem entra com o processo. Então, quem não tem condições de arcar com essas custas, né, ela pode pedir esse benefício da justiça gratuita. Eu acho que é algo muito legal, porque muita gente não pode pagar, mas deveria ser analisado com muito cuidado pelo Poder Judiciário. Quando é paciente que entra, normalmente, não importa o tipo de cirurgia que fez, se é cirurgia estética, se pagou 80 mil pela cirurgia, pede justiça gratuita e muitas vezes ela é concedida. Nossa. Então a pessoa brinca de processo, por isso que eu falei que é uma loteria de indenizações, porque ela pinta e borda, porque no final, se ela perder, não tem muita coisa a perder. Então, assim, essa visão, a visão que eu tenho é que realmente ela é... Não vejo uma divisão assim por classe. É paciente, ele reclama da mesma forma, ele entra com a ação judicial da mesma forma. Olha lá a dieta. Já era. Não, bicho. Não, eu quero ver como eu vou ficar na imagem depois, porque a imagem engorda a pessoa, né? A imagem, né? Não é o fim do ano, não é o semestre passado. Bom, e com essa vida Obrigada, viu? Com essa vida Instagramável. Não consigo nem falar. Instagramável aí. Não tinha hoje, Poxa. cresceu mais a demanda de processo. Obrigada. Eu vou comer sozinho, então. Não, é que eu não tomo mesmo. Mas eu vou comer. Cresceu mais a demanda de processos por paciente ou por denúncias que viram médico postando antes, depois, ou é ali ainda bate? Essa responsabilidade, né, que a gente está falando agora é basicamente a responsabilidade ética, né, ou a responsabilização ética do profissional perante os conselhos. É também uma área que tem crescido demais. Ano passado, pela primeira vez, desde que eu advogo na área, vai fazer 10 anos quase que eu tive meu primeiro processo e atuo na área, foi o primeiro ano que eu fiz mais defesas perante o conselho do que perante o judiciário. Então, um ano para cá. Ano passado eu tive mais processo ético para defender perante o CRM do que processo judicial de fato. Acontece muita denúncia de médico denunciando médico, colega, porque assim, olha, tá fazendo algo que não pode e tal. Então acontece muito isso. E os pacientes estão cada vez mais cientes também que eles podem fazer uma denúncia no conselho, porque até pouco tempo eles não tinham essa noção. Para eles era processo civil, que é a grana, indenização. Começaram a entender que, a depender do caso, tem a esfera criminal, que seria uma lesão corporal, alguma coisa mais grave, que está se tornando uma nova fronteira do direito da saúde aí, que são os profissionais não médicos. Tem muita coisa acontecendo e muito dano a paciente acontecendo por profissional que não é médico, e daí está fazendo um monte de doideira, um monte de coisa, e principalmente não sabe tratar complicação, porque não tem a formação para isso. E aí a gente tem visto muito, então eu acredito que os próximos processos, talvez o alvo, não sei se vai sair de vocês, mas vocês vão pelo menos dividir o pepino. Vocês vão dividir o pepino com outros profissionais, porque tem acontecido muita besteira, né? Então, assim... Deve ser muito foda, assim. Por exemplo, vamos pensar que eu sou dermatologista. E aí chega uma paciente no meu consultório falando que fez... Botox, vai. Com outro profissional não médico e que ficou preto o nariz, sei lá. Aconteceu, isso é um caso real. Você tá contando uma coisa que eu trabalhei ano passado. Teve um trem desse? Aí, então, beleza. Necrose, foi com o dermatologista? Começou a necrosar. Foi? Aí a dermatologista atendeu e refez o negócio, porque você fica meio com o pé atrás, assim, que a paciente às vezes já vai querer processar o cara de lá e já teve necrose, já não vai ficar bonito igual. Exatamente. Vai fazer uma reparadora e como faz? Tá vendo aí como é legal daí e não por mim, por isso que o médico ter um advogado é legal, porque daí quando aconteceu essa situação, foi um caso real, de um não médico que fez um preenchimento, o troço desandou, uma oclusão arterial, nossa, tá doendo. Não! É um roxinho do procedimento. Vai sumir, toma um antialérgico. E daí a pessoa foi para casa, segundo dia, tá um pouco pior. Claro, teu corpo reagindo, são as sujeiras, sujidades saindo do bicho. Coisa de doido. Tá ficando preto. Não, é o produto. Reação. Coisa de doido, bicho. E aí chegou pro médico, pro dermato. E ele me ligou, porra, o que eu faço? Eu
Eu não ia atender. Primeiro, um termo específico dizendo, estou assumindo hoje. Então, o paciente escreve lá, eu, Felipe, estou me apresentando aqui hoje para o doutor Bruno. Antes eu fiz o procedimento tal, com o doutor tal. Sei que o tratamento a partir de agora é reparador, não tem nada de estético, porque ele vai tentar reverter a besteira que foi feita. Isento meu médico. Então, faz um documento, tira muita foto para você mostrar o estado que a pessoa chegou. Que o paciente chegou, anota em prontuário, faz um termo de consentimento do que é o tratamento que você vai fazer a partir de agora, porque você vai explicar os riscos do procedimento. Porque tem risco. Porque agora é um novo procedimento, e manda bala. Daqui a pouco vai ter até boletim de ocorrência. Se for muito grave, a gente pode recomendar. Não acho que é para todo caso, mas se for uma lesão corporal, se for algo muito grave, o boletim de ocorrência é mais um documento que você vai ter que vai te embasar para mostrar a gravidade do que você está fazendo. Caraca, então tem chegado muita coisa nesse sentido em consultório de dermatologia e para cirurgião plástico. Por isso que eu falei. São as áreas que mais pegam. Otorrino, inclusive, porque eles fazem muito nariz, então chega né? com muita coisa no nariz. Ano retrasado, passado, sei lá, tô velho, esqueci datas, um otorrino teve também isso. Um exemplo, já que vocês perguntaram, uma lectomia que tirou tanto daqui, tirou um dedo de pele, o narizinho ficou assim. Problema funcional. Ele falou, cara, eu não consigo arrumar, a pessoa não vai respirar mais corretamente pro resto da vida. Eu consigo amenizar isso aqui, mas eu não consigo arrumar. E tudo isso com acompanhamento jurídico de um lado, para dar uma sustentação aqui porque estava fazendo, né? Ou um outro otorrino que chegou, cara, eu tenho um troço aqui que injetaram, eu não sei o que é, velho. Eu fiz aqui já os exames e eu não consigo identificar. Eu vou ter que abrir, mas eu tô com medo de abrir, eu não sei o que vai sair. Sai um gremlin, sei lá. Sei lá, velho. Então, tudo isso está acontecendo. Então, é aí que começa a linkar muito o direito à medicina, porque vocês, de um lado, ficam muito receosos de fazer alguma coisa, e de outro lado, eu acho que toda essa parte de documentação chata mesmo, que é um saco. Você, pô, Felipe, tem que assinar tudo isso. Tem, porque imagina uma situação dessa que eu chego lá, como você falou, preto, necrosando, você põe a mão e depois o cara fala, não gostei. Você não me avisou que eu ia ficar com uma cicatriz Meu Deus, aqui. já pensou, velho? Então, é aí que a gente está indo para esse caminho, por conta dessa judicialização, essa prevenção de risco, ela acaba sendo fundamental, assim. Até esse termo, né? Tá na boca de todo mundo, a judicialização. Todo mundo sabe tá isso. querendo judicializar alguma coisa. Eu fico pensando, beleza, vai chegar na mão de um dermatologista que já é especialista, muitas vezes em anos de carreira. E o que acontece com o pobrezinho do recém-formado? Eu gosto do recém-formado, velho, que a gente Ainda bem que tem alguém pra pensar na gente, né? Porque A gente é perdido de tudo quando a gente forma. Acontece muita coisa jurídica, assim, com o recém-formado, que justifica ele... Pode acontecer antes, eu já tenho processo de residente. Residente entrou no balaio. A residente responde, né? Fez uma cirurgia, o paciente não gostou do resultado, pediu prontuário, tinha o nome do Bruno, Felipe, os 3 residentes, preceptor, hospital. Entraram 5 como réus no processo. Responde igual? Sério? Aí a estratégia de defesa é essa, de individualizar a responsabilidade, mostrar que tinha um preceptor. Primeiro, mostrar que não teve erro, né? Não teve erro. A primeira nenhum. coisa, sim. Não houve erro, a cirurgia tá ótima, e de fato estava, né? Foi um lifting de coxa e tal, e, nossa, fiquei com uma cicatriz. Claro que ficou, não voltou no pós-operatório, voltou só depois de 14 dias com o curativo todo cheio de xixi. Aí a cicatriz ficou feia, só. É bom? Não é. A culpa é do médico? Com certeza não. Daí no processo fala, foi operada por médicos sem experiência, eram apenas residentes. Claro, tem programa de residência para pessoa... ciente, né? Exatamente. Eu não sabia que eu ia ser operado por residentes. Mentira, tinha feito 4 cirurgias antes no mesmo hospital e tinha termo de consentimento. Então, vai percebendo como o contexto de documentação acaba sendo importante. Mas respondendo, sim, pode ser processado desde a residência e do dia 1, eu acho que o médico, claro, dentro das possibilidades, o cara começou a fazer um plantão hoje, ele não vai contratar e já fazer seguro e 1000 coisas. Mas eu acho que é algo dentro do gerenciamento de carreira. É a minha pergunta que eu vou te fazer. Que precisa ter no horizonte, porque principalmente dependendo da especialidade. Sabe por quê? Eu que já sou especialista, já tenho 1 ano de casa, eu fico com medo desses trem. Imagina o cara que tá formando agora, tu acha que ele... Tu indicaria já chegar a fazer a consultoria com advogado, ou já tem um advogado de gerar o colo? Qual então... seria o momento certo? Exato. Onde? Eu vou me formar em dezembro. Eu vou... vamos supor que eu vou entrar na residência, mas aí qual que seria o momento exato para eu falar assim, não, agora eu vou sentar num num escritório e me... As duas coisas, entrando na residência e não entrando na residência trabalhando. Qual que é o momento certo? Olha, eu penso que se você estiver falando em um gerenciamento ou uma carreira, como vocês, né, assim, conversaram, né, sempre conversam com vários acadêmicos ou o pessoal que está se formando, eu acho que pensando num contexto de carreira,
Sair da faculdade sem ter a menor noção disso que nós estamos conversando hoje é um primeiro erro. Tipo, vou sair, vou me formar, vou salvar vidas. Sim, você vai com a melhor boa vontade. Eu sempre digo, nenhum médico sai de casa para matar o paciente naquele dia. É óbvio isso, né? Agora, tem que ter essa noção. Pô, para que serve? O que é um advogado que sabe de direito médico? Quais são os riscos? Por que eu tenho que ter um termo de consentimento? Por que um documento é importante? Por que o prontuário é importante? Essa noção ela é um tanto jurídica também e tem que ter. Eu acho que sair sem saber nada disso é um erro. Então esse papo que nós estamos tendo aqui já é um baita passo que muita gente não teve, né? Bruno se formou lá em 1980, mais ou menos, ninguém falava disso para ele. Nascido ainda, seu cavalo. Não falava. 78. 80, uma música tinha 15 anos já. E aí, corta. Aí, Os 3 episódios eu tô falando que você tá velha, né? Aí- Exatamente. É muito amor. aí, É muito amor. então sair assim com essa noção já é legal. Agora, a tua pergunta é muito legal, é muito boa, porque, pô, Felipe, eu saí, normalmente tá uma carreira aqui, um planejamento, uma carreira padrão. Você sai, enquanto você tá pensando no que fazer, ou o médico falou, pô, estudei 6 anos, que nem um doido, o que eu vou fazer? Uns plantões. Louca. Pós-plantão. Eu vou fazer um plantão para ganhar uma graninha, não é? Plantão é o inferno para gerar problema. É verdade. Porque aí chega o paciente, você tá lá na emergência, lá não sei aonde que não tem estrutura, ou num grande centro. Foi um dos meus primeiros processos. Médico recém-formado num grande centro, Curitiba, ainda tava lá, morava lá. E, cara, chegou um paciente, tô bem, conhecia o médico, por coincidência, das antigas, tipo, cara, eu tô bem, não sei o que, eu tô com uma dorzinha aqui, mas todo fim de ano eu sinto e tal. O médico fez os exames. Cara, qualquer coisa você volta. O paciente morreu 12 horas depois em casa. Homicídio, não sei o que, todo um... Caralho, cresceu. Então, veja, tava com 6 meses de formado. Então, eu acho que vou fazer isso. Valeria fazer uma poupancinha, até porque a faixa de valor de um seguro, por exemplo, ela aumenta muito a depender da especialidade. Claro que hoje quem tem mais sinistro, cirurgia plástica, ginecologia... Seguro que você fala De responsabilidade, para te amparar no caso de uma demanda. Igual de carro. tá. Se você Aham. tiver um... Mas aí... Eu nem sabia que existia esse seguro de Ferrou. responsabilidade. Tem, minha filha. Aí que legal, já tá Aí sabendo. ferrou. Já- Aí ferrou, porque eu penso assim, tá, como que vocês trabalham, assim, por exemplo, eu acabei de formar, Felipe, tô com medo. Você trabalha com um plano, você trabalha sob demanda, porque, pô, se já aconteceu, fudeu, né? Então, Então, assim, eu me sentiria mais, por exemplo, eu me sentiria mais tranquilo se eu tivesse alguém pra eu ligar. Advogado, funciona desse jeito, não, com vocês? funciona demais. Então, Como? se eu te abrir aqui, eu te mostro. O primeiro WhatsApp do dia foi 4h27 da manhã, né? Porque médico não dorme. É verdade. Ou acorda esse horário pra ir na academia, ler, sei lá o que Quem vocês que fazem vai tão 4 horas cedo, na né? academia, velho? Você. Eu não. Eu? Ô, meu, Você acorda pra ler, estudar, sei lá. Médico é assim, médico é diferente. ultimamente nem pra transar, tá acordado. Não, porra. Tá foda. Desculpa. Vamos lá, continuar. Direito A médico. primeira vez que eu fui não tinha tanta besteira nesse Né, minha podcast. filha? Você vê, ó, só as tatuagens que eu já doido, né? tenho. Tudo doido. Maluco. Cara, Você podia ter vindo Ele menos tem formal. repulsa. Não, Você tem os- Não deu tempo de tirar a roupa hoje, cara. Porra, é verdade, Não velho. deu tempo de sair cedo. Trabalhando demais. Trabalhando. Bom, deixa pra lá. Senão vai ter que cortar também. Até esqueci o que eu ia falar. Não, me lembrei. Vai, 4 horas da manhã? Não, isso é a mensagem. Eu falei do seguro, mas também para que fique muito claro, tá? Senão depois editam isso. Ó, o Felipe falando que é só o cara ter seguro. Cara, o seguro é uma pequena parte de tudo que a gente pode trabalhar. Eu só fiz essa recomendação porque eu acho que vocês tiram um peso muito grande de se eu tiver alguma coisa, se eu precisar indenizar alguém numa condenação, em último caso, você se acalma. Porque o que acontece, que eu vejo muito, o médico entra, começa a fazer plantão, tá lá no 2º, 3º ano, começando a agilizar a vida, vou fazer uma residência, ou já tá na residência, vem esse processo. E o cara não tem nada disso que a gente tá falando. Aí dá um desespero. Porque, cara, eu construí tudo nesses 3 anos, agora vem um processo de R$1 milhão, porque o cara brinca com a justiça gratuita e mete um valor que não existe aqui no Brasil. O cara vem chorando pra falar comigo, né? Falar com o advogado. Cara, R$1 milhão, eu não juntei isso ainda, eu tô quase, minha residência, minha vida, eu vou largar tudo, eu vou plantar coco. Calma. A minha cara aí fazer isso. Então, mas calma, né? O primeiro papel é acalmar. Mas se você já tem essa noção, você sabe que já não é tanto assim. 1 milhão, você vai falar, pô, falei com o Felipe, eu sei que 1 milhão aqui no Brasil, puta, não vai acontecer. Né? Não sei, assim, um desastre total, mas não. Se você tem um seguro que vai ser um preço muito mais acessível, não é bom, né? É igual carro, a gente não quer usar, mas você já está se resguardado precisar. ali para fazer no teu plantão. Além disso, cara, como você falou, me formei e eu tenho recém-formados que são clientes que depois crescem e a gente vai crescendo junto. Senta lá e fala, olha, eu queria saber o que eu posso fazer. Pode ser desde uma consulta,
Uma consulta mesmo, ó. É isso. Esse papo que nós estamos tendo é uma consulta grátis para todos os Oi, ó. telespectadores, Maravilhoso. ouvintes do Manda aí Brasil, pergunta aí mundo todo, né? Nos comentários. O Bruno e o Pós-Plantão estão fazendo para vocês uma consulta grátis. Exatamente. Mas, e para além disso, pô, eu quero ter um plano aqui que eu quero ficar à vontade. Pô, tem desde trabalhar sob demanda, como você perguntou, que é chegar e falar, olha, tô com problema tal, tal e tal, preciso fazer o documento A, B e C, a gente faz, entrega, ou uma consultoria constante, que é o melhor cenário dentro também, claro, de um crescimento de vocês na carreira, o cara não vai sair e a gente mensura isso por hora, pelo tempo que nós vamos oferecer de serviço também, até você ter uma clínica, você ter um hospital e você querer uma consultoria realmente em tempo integral ali para isso. Cara, estou com o paciente assim, acontece, às vezes eu estou aqui, agora esse horário espero que não, mas você está ali de dia no escritório tal e chega um áudio. Cara, estou com uma paciente no consultório, saí aqui, falei que eu ia no outro consultório, está acontecendo isso. O que eu faço? Como é que eu anoto aqui no prontuário? Faço um documento? Pô, já cansei de atender situações assim, com advogado que trabalha com médico, porque as coisas acontecem na hora, né, meu? É um trem que a gente né? não conhece, velho. Eu não sabia disso. A realidade a também coisa não. é em tempo real ali, sabe? Felipe, tô com uma situação assim agora. O que eu faço? Então a gente fica nessa disposição, fica disponível realmente para ajudar vocês, porque eu sempre digo, quem advogado que quer atuar nessa área, é uma área muito dinâmica e diferente das outras, porque médico, eu brinquei ali, mas não tem muito horário, cara. Você acorda 4h30 e vai para um centro cirúrgico fazer um transplante capilar, sei lá, um troço que demora. Cara, ele vai estar esse horário e ele vai querer me perguntar. E aí a gente vai... E isso é até bom, nesses planos aí, talvez seria até melhor pra você, inclusive, se fosse alguma coisa de consultoria, que eu penso o seguinte, se a merda tá feita, pra desfazer a merda dá um trabalho. Agora, se a merda está acontecendo, talvez é melhor. Você pode modular a merda. Aí meio que o médico te ajuda nessa porra aí, né não? Demais. Demais. De consultoria, de não sei o que lá e tal. Sabe por que eu penso isso, Filipão? Porque eu não tenho isso, né? A gente, todo mundo sabe, a gente é amigo e tal, mas até pela minha rotina de trabalho eu não tenho tudo isso. Mas a grande maioria sai pra dar plantão. Uhum. Imagina você dando plantão lá, tivesse alguém pra ali te ajudar se acontecesse alguma merda. Você não ia ficar melhor? Eu ia me sentir muito mais segura. Segurança. Quer saber um amparo. Eu falei assim, legal que são vários casos da vida real, né? Quase comecinho de dezembro do ano passado, que eu tava bem doido, fim do ano a gente já vai ficando, né, doido. E daí eu ligo pra vocês e eu peço consultoria, né? Manda aí um Rivotril, um negocinho aí, mede minha testosterona, eu tô desanimado aqui, eu não consigo acordar, Bruno, socorro, cara, me ajuda, me receita tá aqui, foda. me receita um trem aqui, eu tô enfraquecido. Mas era comecinho de dezembro, e uma aluna, que foi minha aluna, era interna, ela falou, não sei se você lembra de mim, me chama de professor. Eu falei, nossa, quem tá falando? Enfim, ela tava na Bahia, agora ela foi pra lá. Falou, aconteceu isso, eu estou fazendo plantão aqui, eu me formei faz 1 ano e tal, fui sua aluna, olha, não lembro, tá, mas fica à vontade. Cara, o desespero era, uma criança morreu no plantão e agora o hospital, não estou dizendo que foi o que aconteceu, estou dizendo que ela me relatou e como é que eu ajudei. Parece que se perdeu o prontuário, a família quer o prontuário e estão me chamando lá pra gente reescrever o prontuário. Falei, olha, não é tão simples assim. Existe a restituição de prontuário, mas o paciente ou a família tem que ser notificado assim que você perde. Enfim, tem uma série de regras. Um boletim de ocorrência pode ser feito. Então não é simplesmente voltar e vamos nos unir aqui. Porque a tendência é jogar no rabo do médico. Falar assim, sumiu lá. E daquele novo. Daquele novo. Ela falou, posso fazer isso? Estão me chamando lá A hoje. gente acha que é pra fazer. Me convocando agora à tarde. Eu falei, não é que não pode. De novo. Pode-se fazer, mas tem uma liturgia, tem toda uma forma de fazer. Eu falei, a família tá... Não sei, eu já tô até em outro hospital, estão me chamando, é uma coisa um pouco antiga, tipo de 6 meses. Eu falei, olha, recomendo pela sua segurança que você não faça. E aí ela fez uma consultoria assim, muito breve e falar a verdade, assim, a situação foi tão ruim que eu fiquei até... Sabe aquela que você fica, cara, na próxima, quando você tiver com a tua clínica aí, você me chama, porque eu vi o desespero... A menina, assim, uma menina. Sim, uma menina, pô, é informada e num desespero. E eu posso fazer isso? Não pode, não é assim. E outro lado muito legal, acho que não sei se é isso que você queria saber, enfim, mas eu vou falar, é esse trabalho a 4 mãos, cara, porque vocês ajudam a gente demais. A gente sabe a parte jurídica, o juridiquês, que vocês não suportam e não tem que suportar mesmo. Vocês ajudam a gente a amenizar isso e ajudam a gente a criar os documentos, a fazer os termos de consentimento e os contratos de uma forma muito mais
tranquila de se entender. Você fala, Felipe, isso aqui tá horrível. Nos primeiros que eu fazia, era coisa jurídica, parecia um contrato de aluguel de casa, que ninguém quer ler, Compra aquele e troço. venda. Cara, isso aqui tá ruim, vamos fazer assim. Outra, médico hoje é fundamental nesses casos de suposto erro médico, porque a gente sempre vai precisar de um perito. E o juiz vai nomear um perito especialista naquele tema que está sendo debatido. Então vem um médico de confiança do juiz, ou que o juiz já conhece, que vai nos ajudar, vai fazer lá, né, um laudo e vai apresentar no processo. Então essa ligação entre o direito e a medicina, me parece que ela está ficando cada vez mais, de fato, ali próxima, estrito. porque, cara, vocês ajudam demais, a gente ajuda ali nessa consultoria, mas esse retorno também, essa troca, isso que vocês criam conosco, acaba sendo fundamental. Eu já mudei demais tudo que eu faço, os documentos, a forma de encarar com essa troca que acaba tendo com os médicos ao longo dos anos. Que doido, velho. Loucura. Não, eu fico pensando, eu fico pensativo. De fato, assim, mais pensativo por vocês que estão aí na boca do gol pra começar a trabalhar, porque, velho, eu era muito medroso, cara. Não, mas eu acho que tinha, até todo hoje eu sou, mas mundo é. tinha muito medo, velho. Tinha muito medo. E eu quero ainda explorar uma coisa, doutor. Interno já foi processado alguma vez? Assim, na sua experiência desses Eu não tenho nenhum específico de interno, mas processo contra interno tem vários colegas que têm. Sim, se você tá na cadeia ali, teu nome consta em alguma coisa ali, apareceu... Você vai ser chamado. Filmou, por exemplo, lembrei de um caso do ano passado, que os internos estavam participando de um procedimento, tá, e um deles usou o celular. Isso aqui não? Não foi aqui não. Outro caso. E não filmou exatamente o paciente, mas estamos assim, molecagem. acaba... Pô, daí depois vazou aquilo, o que o paciente fez? Veja, não é por erro médico, mas é dentro Do direito ética. médico. E daí foi uma questão ética, a própria instituição abriu daí uma sindicância, um procedimento interno, e talvez até combinasse com expulsão, pô, como é que você está filmando coisa aqui dentro do hospital? Não? Então aí ferra pro professor, ferra pro aluno, ferra pra instituição, e o processo é contra todo mundo. Como assim você está divulgando? Então vejam que você pode, direito médico, a atuação de vocês, ela vai desde o erro, aspas, aqui numa ponta. Mas, cara, você tem muita obrigação pra cá. Obrigação de sigilo, vazou uma conversa de WhatsApp, vazou foto. Você tira uma foto de uma... Uma ferida, alguma coisa assim que pode pegar um pouco mais, né, aqui por exemplo, na coxa e pode pegar um pouquinho da parte íntima. Ou do jeito isso. que o paciente escreve errado. Às vezes eles falam, o paciente veio aqui me reclamando de... Já não viram isso? Receituário, Sim. que o cara veio reclamando, daí tira sarro do jeito que o paciente fala. Que a gente vê nas redes sociais o tempo inteiro. Cara, é ruim. Isso aí é passível de processo, velho. Que vira meme. E você pode ser interno, você pode Meu ser Deus. residente, você pode ser sem-formado, você pode ser estudante. Não, eu fico pensando isso porque aqui, Eu ó, acho que tem que tomar cuidado até pra pensar. a gente tá falando pra pouca gente. Rapaz, uma vez eu fui fazer uma brincadeira, ninguém me criticou assim, mas depois eu apaguei a foto que eu me senti mal, não sei porquê, talvez por isso. Eu fiz, o médico, o paciente chegou lá, doutor, eu vim mostrar o exame. Eu falei, tá, me mostra. Eu falei, esqueci. Aí o cara foi me mostrar o exame, só que esqueceu de levar o exame. Aí a gente riu junto, não sei o quê. Aí deu um retorno para ele voltar depois. Aí eu escrevi no prontuário: paciente vem para mostrar exame. Paciente esquece o exame. Conduta, retorno. Tirei foto e postei. Todo mundo rindo, aquela confusão. Mas isso é errado se o paciente se sentir constrangido com isso daí, é a possibilidade. Cara, o mundo... E aí também, tem pouca gente nos assistindo. Cara, eu vou ser muito sincero como advogado. Eu acho que a gente tem todo um limite jurídico de coisas, e tô falando disso e de tudo na vida, mas o mundo tá muito... Estranho. Todo mundo reclama de tudo, velho. E não é... Banalizado. Banalizou o sofrimento. Agora, exemplo. Fotografou ali no prontuário e dá pra ver o nome. Felipe Abujan. Você tira o nome. Olha o nome desse escroto. Abujanai. Que a gente vê no nome Janja, Abujanja. Aí né? você zoa isso e posta. Aí eu Vai ser vejo. processado hoje. Só que se você postar do paciente, cara, aí ferrou. Você já tem um... Você riu. Não, eu tenho o Dr. Felipe. Você riu do nome dele. Não. Na hora que eu falei. Então você vai ser processado. Estou requisitando as gravações imediatamente. A gravação é minha, sou eu que pago e você não ceda pra ninguém. Tô brincando. Mas, cara, se você tirou essa foto e fez uma brincadeira, só ali, não apareceu o nome. Olha aqui o que eu anotei no prontuário. Cara, vai ter o pessoal da patrulha dos bons modos e bons costumes vai encher teu saco. Não vejo aí. Agora, o hospital pode abrir uma sindicância para analisar a conduta do Dr. Bruno, que está postando foto de prontuário, blibli, entendeu? Então,
Tudo é... E responder isso deve ser uma bosta, Nossa. né? velho? Assim, tipo, Você vai ter que explicar que você explicar. achou, olha, eu tô demonstrando, como o paciente às vezes esquece que ele tem que vir bem preparado, nosso horário aqui já é tão curto, a rede pública... Enfim, daí a gente tem que explicar por que você fez. Porque às vezes a gente age de uma forma tão normal, né? Por exemplo, assim, às vezes você tem que vir um prontuário correndo, pá! Né? E sai, e às vezes acha alguma coisa e vai fazer um post e tal, e quando vê, fez uma cagada que nem tinha essa intenção. Com certeza, né? mas é que daí a privacidade do paciente aí vai sobressair a qualquer outro. Então, assim, apareceu qualquer coisa minha, vazou o laudo do fulano. Ah, eu quero ver o documento. Cara, não tem que ver, isso é sigiloso, é do paciente, né? Então, é coisinha básica, assim, simples, que o interno pode pisar na bola sem querer, até ele tomar uma conduta sozinho, ele não tomar um cuidado, ele tá girando ali um plantão que sabe, ele tá ali, cara, tudo E isso é passível de muitas vezes a responsabilização. gente, fica Nada só. Cara. disso é imune, né? Então, o direito médico, que era como se fosse uma especialidade do direito, ainda assim é grande pra caceta, né? Cara, Porque você vai de erro médico desses negócios, aí tem os trem do marketing. O marketing tá dando problema? não. Assim, daqui, você... De tudo, do Brasil de norte a sul, meu amiguinho. O CRM não vai mudar essa merda, não? Cara, não Já tem. ouviu dizer? Olha a boca, menino. Desculpa. Não tem. Às vezes eu não me controlo. Não O tem. CRM, por acaso, tramita no meio do seu articulado do seu métier, é, algum em- tipo de. em movimentar uma comissão para que possa alterar essa lei? Cara, isso vem do Conselho Federal, né? Então o jeito Então pode mais ser o fácil federal. de alterar seria jovens destemidos assumirem. É o Estevão. Querer Ele é do fazer, CFM. terem uma chapa. Agora, não vejo uma disposição de realmente mudar. Já ouvi muito blá blá blá, mas de concreto pouquíssima coisa pra mudar. Mas, Felipe, vamos lá. Eu contando o que eu vejo aqui. Não sei nem se você mexe com esse trem. Meu, mas o pessoal perdeu meio que o medo também, né? Porque de todo lado o pessoal fala, porque os dentistas pode. Por exemplo, os dentistas acho que pode, né? Fazer isso. Os médicos estão fazendo tudo, tem fiscalização, Tem fiscalização demais. Os cara... E, cara, cada conselho é um conselho, né, meu? Então, se o conselho de odonto libera o antes e depois e tal, né? Eu nunca briguei com eles, velho. Se o conselho deles libera, deixa eles, eu vou fazer o quê? É publicidade, cara, eles podem fazer. É que o pessoal sai tacando pedra, falando assim, porque os odontos estão fazendo. Não, Gente, mas os caras deles deixam eles fazer. Eu acho que precisava de uma atualização, com toda certeza, as normas que a gente tem de publicidade médica. Eu acho que a gente tem que sempre pensar, também não sou a favor de uma liberação total, de um oba-oba de antes e depois e tal, que eu acho que não é nem por mercantilização, não. Cara, eu acho que vira uma banalização, assim, não acho que condiz exatamente mostrar resultado, mostrar o que é um tratamento, sim. Esculhambar e virar uma coisa, Estados Unidos, uma coisa assim, ostensiva de não acho legal. Outra. Difícil é conseguir ter essa métrica, né? Ainda Outra. mais com Instagram, com... Se você fica postando só bom resultado, no direito, a gente vai para uma linha de direito do consumidor que falar que a oferta vai englobar o contrato. Ou seja, você leva para o juiz e fala, eu fui fazer a rino com o Bruno porque ele só posta o narizinho da fada. De E todo aí, mundo dá certo. os outros que dão errado, óbvio que ninguém posta mau resultado. Então você está colocando, incutindo na cabeça do paciente um bom resultado. E aí você assume uma obrigação de resultado. Então essa galera que tá postando aí, que tem zilhões de treino no Instagram lá, tudo bonitinho, perfeitinho, se der merda... É uma baita prova. E eu já vi muito processo que eu fiz defesa, que vem justamente acompanhado de post de Instagram e de insinuar bom resultado. Caraca. Então, velho, tudo, sempre, toda reação, né? Uma reação. A galera que tá chutando o balde aí pro CFM mudar, então eles tinham que pensar nisso também. E um ponto importante também que a gente tem que falar, e acho que isso vale muito, isso é uma conversa para vocês médicos mesmo terem. A gente teve, assim, uma consulta uns anos atrás, vamos mudar? Vamos flexibilizar bastante essas regras? Cara, a minoria voltou para sim. Quem trabalha com área mais voltada a partir de beleza, até estética, o CFM nem reconhece como, né? Então, uma especialidade. Então, assim, mas quem trabalha nessa área, cirurgia plástica, otorrino, que é a mudança. Mas a maioria dos médicos que trabalham em todas as outras áreas, né? Cara, a real, eles nem sabem o que tem lá nessas resoluções. Você conhece um anestesista, você conhece um ortopedista que já teve problema com Kodami, com... Não, porque o cara não usa isso para... Então, talvez a gente pudesse olhar para esse nicho específico, ver uma forma de flexibilizar isso, claro, para todos, mas para atender esse... Porque eu acho, sim, a dermatologia, por exemplo. Cara, é um fato que eles estão perdendo pacientes para não médicos. Pô, tá livre mercado e tal, mas tem um componente aí que a gente não pode esquecer.
a saúde pública, o paciente, que é o que você falou. É o cara que vem com oclusão, é o cara que vem com uma complicação, que vem com a necrose. Então é uma questão de saúde pública a gente mostrar para a sociedade, olha, quem trata determinadas coisas é o dermato. O dermato sabe de também doenças de pele, não é só estética. Então, eu acho que a gente precisava olhar para esse grupo, sim. É aí que precisa de uma atualização. Mas dizer que é um clamor de toda a classe médica, todos querem que mude, cara, não é uma verdade também. Então, acho que é um assunto que a gente tem que tratar em casa primeiro, para ter certeza do que... Porque se hoje fizer uma votação real, for obrigado, igual no dia da votação para presidente dos... Se tiver que votar, eu acho que a gente tomaria, assim, né, pensando Sim. a gente tomaria assim um atraso aí de voto para não, tá tudo bem, porque a maioria não vai nem saber o que tem no código de ética em relação a isso, a publicidade médica, porque não faz, entendeu? Então, cara, é uma discussão que precisa ser Caramba, que nível. Atualizada. Que nível a de gente discussão. tem bastante coisa para debater. Agora, do outro lado, essa galera que faz isso, os CRMs estão pegando pesado. Tenho visto muito processo, sim. Por isso que rola nesses processos aí? Porque são processos dentro do CRM, né? É, exatamente. Cara, é para apurar infração ética, né? Assim, que ela pode ser desde um problema com o paciente, mas ano passado a maioria dos processos que eu tive foram por conta de publicidade. Marketing. Exatamente. Como Antes e foi? depois, e mostrar a figura do paciente, ensinar denúncia? resultado. Que Tem chega ou duas é... formas. Anônima não pode ser jamais. Então, ou é denúncia de alguém, de algum ser humano, que vai ter que pôr o nome, né? Aham. Pode ser o paciente, pode ser o coleguinha, pode ser o inimiguinho, pode ser alguém. As coleguinhas. Tem o coleguinha e tem o inimiguinho, né? Ou pode ser o que a gente chama de ofício. É o conselho ter conhecimento de um determinado fato. Então, Eu imagino mas então Rotan, tem o Rotan olhando. Então tem alguém que fiscaliza. a Kodami. A Kodami. Kodami. Que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Então, ela tudo passa por lá de publicidade e ela tem um setor que fica fiscalizando, rede social e tudo mais que você faz para ver se Hoje não tá a fazendo Bíblia besteira. A denúncia, então, tem que ser quem denunciar. Se eu for denunciar, eu não posso ser anônimo. Tem que falar que foi eu que denunciei. Não se aceita denúncia E o anônima, vai médico constar- tem ciência do processo e da pessoa que Ele denunciou. sabe. Chega lá completinho. Os dois jeitos que o médico vai receber uma sindicância, que é a fase inicial, né, de investigação, para ver se vira um processo. É tipo, uma analogia assim, inquérito policial é a sindicância, a fase de investigar, apurar se teve alguma coisa. Com os indícios em mãos, vira um processo ético profissional. É a fase 2, né, que realmente vai ter ali uma possível pena no final e tal. A hora que você receber a sindicância ou o processo, vai ter um nome lá, denunciante. Ou vai ter o nome de alguém, do amiguinho, do inimiguinho, do pacientinho, de alguém, ou vai estar escrito ex officio, ou seja, de ofício. O CRM teve ciência de um determinado... A Kodami, nesse caso, foi lá e um viu. conselheiro, alguém soube do fato e levou a conhecimento do conselho. Né, o conselho pode ver, por exemplo, uma reportagem sobre um médico que estuprou o paciente no Rio ontem. De ofício, no momento que eles veem essa reportagem, eles dão início de ofício para investigar um fato. Eles querem saber se houve infração ética. Então, são essas duas formas de se iniciar um processo. É uma forma de ter controle mesmo da gente, né? É, uma forma. E esse... Eu até esqueci o que eu ia falar, rapaz. Então eu tenho uma pergunta. Me formei, sou residente, não quero ser cliente da Kodami. Aí lá no meu Instagram eu E coloco. no carimbo. E no carimbo. Médica residente. Eu posso colocar minha especialidade da residência. Não, que você não é especialista ainda. Mas nem você vai colocar residente? Por exemplo, médico residente de cirurgia Bruno geral. de Oliveira Araújo Souza, Eu acho que- médico residente em cirurgia geral. É. Tá errado? Você está induzindo a uma ideia de uma especialidade, Verdade. né? Teve Então, esse trem dessa me- indução aí que eu já ouvi falar. Cara, é igual... No carimbo também. É igual a ideia de, por exemplo, que a gente tentava... A gente não, né? Eu nunca fiz isso. Mas o médico tentava burlar uns anos atrás. Você não pode usar cardiologista, você não tem RQE. Eu botava cardiologia. Mas até hoje Ué? a gente vê isso de vez em quando. Mas, cara, Não pode. é tipo a criança com o danoninho, né? Tipo, você Qual vai que é a enganar quem? justificativa do CFM, CRM? É que tá induzindo o paciente a pensar que ele não é Você especialista? tá levando o cara a... Por exemplo, eu tô com um problema cardíaco grave. Eu vejo cardiologia, eu vou... Eu vou Mas- acreditar que é uma especialidade, um especialista. Mas, Felipe... Propaganda enganosa. Mas o médico com o CRM, ele não é autorizado a fazer tudo? Fazer Porque ele- sim. Você não pode só induzir a pessoa a achar que você tem uma especialidade. É tipo, eu tenho uma oficina do Felipe. E se eu for apaixonado por cardiologia... Não... Aí você conta isso pro paciente lá dentro. Fala, sou apaixonado por cardiologia, mas você não me Mas põe uma ali dentro não placa. pode. Você não põe uma placa dizendo cardiologia, porque eu posso ter uma cardiopatia grave e eu vou ser induzido a entender que eu tô sendo tratado por um especialista, alguém que estudou mais Não, tantos porque eu acho anos. estranho. Eu acho estranho, assim. Daí Não, você eu é- entendo, daí eu você é entendo. clínico geral. Eu entendo, Daí você mas eu é acho médico. bem estranho, porque
Acho que de um lado, te colocam a pensar que você pode fazer de tudo. Do outro, mesmo, todo mundo tem uma paixão dentro da sua profissão, né? Mas você pode fazer, você só não pode publicizar o que você não tem especialidade. Publicizar é induzir a pessoa a acreditar que você tem uma especialidade que você não tem, é justamente essa proteção da saúde da coletividade. Eu preciso ter certeza que eu estou sendo tratado por um dermatologista, por um cardiologista, por um cirurgião plástico. O médico, Bruno de Oliveira, o médico que ama corações, não pode também não, né? Puta, eu acho que... Vamos procurar, amor, me ajuda aí. Ele tá querendo convencer o advogado de que alguma forma... Eu tinha que ter feito direito, velho. Eu tinha que ter feito direito. É todo dia isso. Não, eu não postei o paciente, daí tem só assim uma tarjinha, o paciente inteiro. Cara, é a figura do paciente. Porra, tá Não, sacanagem. o paciente mandou a foto na Mas- praia. É a figura do paciente, velho. Mas deixa eu Não te pode. fazer outra pergunta. Nem que se eu, por exemplo, assim, eu fiz uma cirurgia plástica, Tu, por exemplo, eu fiz uma cirurgia plástica, vou lá, posto e marco o meu médico. Ele E não pode pode repostar. repostar. Cara, isso é uma baita boa pergunta. A gente tem um Porque eu vi processo... esses dias. eu também vi. A gente tem um processo de consulta de uns anos atrás feito ao CFM, que dele é todo dúbio, tá? Mas assim, a conclusão é basicamente a seguinte. Se você repostar alguma coisa de forma eventual, ok. Não pode ser algo Periódico. recorrente, reiterado, porque senão o que você está fazendo? Como é que eu burlaria isso? Não tem como. Eu peço para você que é meu paciente, cada um de vocês, cada um posta um dia. Eu fico repostando, ou seja, eu estou mostrando o resultado todos os dias. Eu acho que o que a gente tem que tirar 2 pontos, e vou ser muito sincero aqui. você matou o cirurgião plástico. O CRM e o CFM tem uma subjetividade na interpretação. Cada conselheiro vai ver de um jeito, cada um é ser humano, então tem sim uma subjetividade em relação à análise que é feita. Ponto final. Todo ser humano tem algum ponto subjetivo e tem essa subjetividade. Sim, dentro dos conselhos. Fato, isso é um fato. Tá? De outro lado, o médico ele não pode querer tratar o conselho, e aí é o contraponto, como criança. Como eu brinquei aqui com o Danoninho. Não, vamos dizer que não tem a figura do... Não estou repostando. O cara reposta todo dia. Cara, lá não tem criança. Lá tem um monte de médico, que teu par, teu colega, você pode não gostar dele, mas ele é um adulto, e daí você vem com uma resposta bobinha, o cara vai falar, bicho, todo dia você reposta alguma coisa. Você vai dizer que você não tá, que não é reiterado. Então, assim, você pode não concordar com a resolução. Agora, vir com uma desculpinha do esfarrapado, é pior pra vocês. Não é legal. E o pseudonutrólogo que acaba pegando coisa de gordura e outro de músculo e faz um vídeo explicando sobre... Também não. Mas... porque ele estaria induzindo que ele é nutrólogo, que ele mexe com... eu tive até já assim, processos ligados à especialidade por conta disso. Hashtag ou Sim. Fiz um curso sobre isso. Não pode, cara. Ou você tem a residência e tem o RQE devidamente registrado no conselho. Não é só teu RQE, tem que estar lá registrado. E você publiciza isso, ou você não tem especialidade. Tem muito processo ético por publicizar especialidade que não tem. Então, por exemplo... perdão. Pode falar. Então, se eu fiz vamos usar uma nutrologia aí. Se eu fiz uma especialização, eu colocar médico embaixo, isso na rede social. Médico embaixo, especialista em nutrologia. Não, porque o CFM não reconhece esse tipo de título como... Só com E tem umas brigas, às vezes sai uma liminar aí dizendo, olha, Depende. pode, não pode, depois derruba. O CFM, ele tem muita Ele veda, tese né? boa nos tribunais, então ele consegue derrubar esse tipo de situação. Então já teve uma liminar nesse sentido, mas derruba. Mesmo Você que tu não fizer é. após. Você só... E como que eu vou me divulgar, então? Não divulga. Se você fez Nem após, médico, você... nutrólogo embaixo? Não. Não, nutrólogo nem a Se você fez após, hoje você só pode ser especialista pelo MEC ou pela MB. Só isso. O MEC tu fez a residência, ganhou. A MB você faz uma pós, entra nos critérios da sociedade para prestar a prova de tiro, geralmente 3, o dobro da residência, geralmente. Então, nesse período, você não pode de forma alguma nem tirar foto com o músculo e com a gordura, nem falar que é especialista ou pós-graduado. Eu vejo muito pós-graduado em nutrologia. Não pode. Tá vendo? Porque São tá coisas na que indução, não é isso? Isso, você tá anunciando uma especialidade que você não tem. E o que o CFM faz e notifica? Quais são as punições para alguém que é... No final de um processo desse, que pode perde acontecer? CRM? Pode chegar a isso, é a mais grave. A gente tem 5 punições possíveis no final de um processo ético. Então vamos lá, sindicância, desenhando. Sindicância, comecinho, investigação, só para eu ver se existe Levantando indício de que houve infração. Então você tinha lá hashtag Mas nutróloga. isso eu já fui notificado. Com certeza. Tá.
Você é notificado que existe, na sindicância existe a possibilidade normalmente de você se manifestar para tentar explicar ali o que aconteceu, mas não existe essa obrigatoriedade. O conselho não precisa te dar ampla defesa e contraditório ali. Então assim, você não precisa necessariamente ser notificado só. Tem uma sindicância contra você, nós já estamos avaliando. Feito esse primeiro passo, colhi dados, vi que tem motivo para andar, vira o PEP, um processo ético profissional. E aí é outro conselheiro que vai tocar com base no relatório que veio da sindicância e vai analisar o que acontece. E aí um processo normal assim. Vamos chamar testemunha se tiver, vamos ouvir as partes, enfim, se colhe todo o contexto para se chegar ao final e se decidir, se julgar se há punição ou não. Então pode ser absolvido, que seria o melhor cenário, ou pode ser punido. Quais são as 5 punições possíveis? Hoje é tipo a 10ª vez que eu falo dela. Sério, velho? Porque sim, hoje foi só disso, então é bom que eu decoro, eu não posso errar, né? Tipo, então, primeiro, é advertência... Aí, só porque eu falei várias... Vai esquecer. Advertência, censura e censura, é privada. Né? Privativa, você vai lá e leva uma bronquinha. Então, advertência privada. Você vai lá e... Porra, Bruno, não faz mais isso. Sacanagem, né, filho? Por favor, tal. A gente anota lá no teu prontuário, lá mas fica lá e você vaza e ninguém fica sabendo. Também, censura reservada. Você vai, já é uma bronquinha mais, tipo, a bronquinha... Uma coxada. Igual pai e mãe. Você escolhe qual que era o mais bravo, já é a bronca do segundo essa. Mas também é reservada, é lá na salinha, tipo aqui, ó, meu... Porra, Bruno. Sacanagem, A primeira né? é porra, Bruno. A segunda é porra, Bruno. Vamos parar com isso, meu filho? Já posso levar meu advogado junto. Você sempre pode. Até a gente recomenda que num processo ético, numa sindicância, se tenha, já porque tem o rito próprio ali, um advogado que sabe como é que funciona, ajuda. Parênteses, o profissional tem sempre que ir ou posso pedir pro advogado ir lá representar? Não sei. Cara, no momento do vou teu fazer uma depoimento... procuração. Você pode lá receber a bronca. Não, com procuração a gente Eu pode... vou ficar- não, eu já passei no tribunal, quando eu roubava galinha. Eu vou falar assim, ó, meu advogado que fala. Não, com certeza. Isso sim, tá? A única coisa assim, no momento do teu depoimento pessoal, você foi chamado para depor. Cara, é um momento que é muito interessante, ou no mínimo, ó, vai comigo. Não. O que a gente recomenda, eu posso fazer tudo por você, mas aí já de experiência, Não eu falo vale a para os pena. alunos, cara, Não até faça. advogado, vai com o médico, lá é um palco, é um local de médicos, você está entre pares. Então, se o médico tiver condições, ele não tiver desesperado, e claro que ele já conversou com você, eu sempre recomendo que o médico fale um pouquinho, conte a versão dele. Os outros médicos que estão lá, eles vão gostar de ouvir o colega médico. Se não chega o advogado juridiquês, data vênia, vossas senhorias não estão... Cara, uma vez eu tava numa ação e eu vi o médico dormir, cara. O conselheiro Aí, ó, tá vendo? Tadinho, o conselheiro velhinho e tal, ele dormiu, cara. Não, tadinho nada, era um saco que outro advogado tava falando. Até eu fiquei com sono. O cara ficou 10 minutos lá falando, tipo, cara, não é... Fazendo da sustentação oral. É isso aí. Eu adoro essa palavra. Os Você advogados tem não falam que- isso, eles vestem umas capinhas assim e falam, eu vou fazer sustentação oral. A minha é falar. Você tem que... Fala, Assistir filme. Você tem que... É tudo diferente do filme, mas você tem que... Então, assim, eu acho que é um momento interessante, mas o advogado pode fazer a maioria. E... Por que eu falo tanta merda, hein, Lucas? Véi, você tem que me podar, bicho. Pelo amor de Ele tá Deus. assistindo muito Vai, o que mais? Tá, então assim, é muito interessante sim que tem advogado, porque a gente, ou pelo menos o advogado que deve saber o rito, né, pra não ser o aventureiro que vai lá fazer vossas excelências, data vênia, que esse cara só te atrapalha, ele não te ajuda. É com todo respeito. Entendi. Por que não fala com todo respeito? Esse foi o ponto que ele quis provar. Entendi. Então, cara, voltando, então, censura, Censura. a reservada, que você leva a bronquinha. daí Essa já- é a segunda, É a né? segunda. Tá. Letra C, terceira, censura pública. Ou seja, você leva a bronca e isso é publicado depois, a tua punição, ela é publicada no site do CFM, no site do teu CRM. Se dá publicidade a isso. E com teu nome, CRM, tudo. tudo. Não vai contar todo o caos, não vai contar. Ele fez isso, mas houve a punição da letra C no processo ético profissional número tal, então isso é publicizado. Tá. Não dá nada, cara. Eu já vi paciente pesquisar e ver. Doutor, você foi condenado aqui, me falaram que você matou um paciente e tal. Não, isso aqui era só de publicidade, porque não consta exatamente o que é a linha C, tal, conta, mas não. Só que é publicizado. Então, cara, saquei. fica lá. Sim. Letra D, suspensão de até 30 dias no exercício da medicina. Você pode ficar suspenso de exercer a medicina por até 30 dias. Você vai lá, deposita tua carteirinha e tem que ficar. Véi, isso é muito grave. Mano. E aí, né, letra E, cassação. Acabou-se. Aí você não é mais reconhecido como... Você não perde teu diploma, mas você perde tua inscrição no teu conselho de classe e não tem como... Então, aí minha inscrição no meu conselho de classe, o conselho é estadual. Eu não posso também... Não, atuar. é porque a cassação ela é referendada pelo Conselho Federal. Pelo então federal. você deixa de ter... Não importa de onde E veio a tua nunca mais? infração, não.
Esse é o problema também. Que a Eu gente continuo com discute. meu diploma, mas, tipo, não Aí adianta de nada. Aí a piadinha sacana é, tudo bem, você pode ir para outro país eu exercer ia a perguntar medicina. isso agora. Porque o teu diploma existe. Existe. Mas você não tem mais a inscrição aqui no Brasil. Você não vai ter. Isso. É uma pena eterna, o que a gente diz. Não tem Eterna. reabilitação como tem em outros conselhos, que admitem a reabilitação. Depois de um tempo você pode voltar. Gente, Não pode. Mesmo porque em outro país a gente vai precisar voltar, É, fazer não, uma eu falei, residência. Mas isso daí uma também- brincadeira, né? De mau gosto de advogado do direito médico, porque não vai dar muito certo, né? Não vai. caramba, velho. Agora, só, cara, claro, para chegar na letra E, é algo muito grave, vai ter que passar pelo Conselho Federal. Eles só fazem isso em casos realmente extremos, e casos que, convenhamos, o cara que foi condenado porque estuprou tantas pacientes, está comprovado. Cara, óbvio Os que casos anestesistas lá, por cara, exemplo. é cassação. Esses caras não... E você sabe como que funciona, por exemplo? Obviamente é um crime que vai ser investigado pelos órgãos competentes. O CFM/CRM faz uma investigação paralela, ou eles, por exemplo, o que o Tribunal Criminal decidiu, eu vou... Não? Bem legal a tua pergunta também, cara. Esferas totalmente independentes. Aham. O criminal vai investigar uma coisa, o crime de estupro, crime, a parte mesmo vai pra cadeia, a parte criminal. A parte civil vai investigar a parte de grana, a indenização, é um juiz civil que não vai falar de crime, ele vai falar, tem uma indenização aqui, teve um dano pra essa pessoa, tem um dano estético, tem um dano moral, é outro juiz separado do criminal. Então só na justiça nós temos essas duas frentes diferentes que são processos que andam de forma distinta. Inclusive você pode fazer o boletim de ocorrência e começar um processo criminal primeiro e entrar com ação civil depois, dentro do prazo lá de 5 anos, porque vai aplicar Código de Defesa do Consumidor, então elas andam separadas. Paralelo a isso também, uma terceira via, é o processo ético profissional no conselho, porque lá Seriam 3 penalidades. se você tiver o ajuizamento dessas duas ações e mais o conselho ficar sabendo, sim, são 3 penalidades. Porque o conselho ele não vai falar de indenização e ele não vai falar de crime. Ele vai falar de cassação. Ele vai falar de parte ética. Ética. Se você tiver cometido uma infração ética tão grave que gere a tua cassação como última, né, como pena, aí você vai ser cassado ou vai levar a bronca e tal. Então, são 3 esferas totalmente diferentes que vão andar de forma independente e uma não vincula a outra. Já vi caso que o médico é condenado na esfera criminal, mas absolvido no conselho. É isso que eu É pergunto. absolvido no conselho, mas é condenado no criminal. São cabeças diferentes, locais diferentes. Você pode ter falhado do ponto de vista ético e levar uma punição, mas não ter cometido um crime pelo mesmo fato. O paciente ficou chateado aqui, Que foi lesão louco. corporal. Não foi, a polícia vai falar, não teve lesão corporal. Foi aqui uma iatrogenia, foi algo que eu não podia prever. O Mas conselho na falar, ética- cara, você não informou o paciente antes. Então vou houve te uma punir. falha no dever de informação. Então eu vou te punir aqui porque você tem o dever de informar, mas na delegacia não foi constatado um crime, entende? Então são esferas totalmente diferentes. Esses anestesistas lá do estupro, provavelmente eles vão ser punidos em Cara, todas as esferas, né? Porque, tipo, até tem um apelo O clamor popular, nacional, ele popular. é pesado sempre. Ele influencia no andamento, na celeridade, na forma como se vê. Agora, supondo, né, ou partindo da premissa que tudo aquilo vai se comprovar e tal, porque eu vi também pela mídia, mas se for, com certeza tem um crime gravíssimo ali, parece que é o caso. Tem, e até acho que, isso é ruim também, a mídia ela noticia o que tem de bom, não sempre, nem sempre. Só ontem apareceu, acho que o cara que tinha pornografia infantil e tal, e ele foi pra delegacia, não sei se não estava com advogado, se ele sentiu vontade, não vem ao caso, mas fato é que ele chegou lá e confessou, eu tenho mesmo, eu fiz, cara, a confissão tá feita, ele já confessou o crime. O advogado desse cara aí quer morrer, né? O advogado acho que nem foi, né? Nem Porque vai, se ele né? tivesse Tipo- ido junto, ele não sei se ele ia deixar o cara... Porque depois de uma dessa daí, não tem muito o que fazer. Tá, já houve a confissão. Então ali vai haver uma condenação, É mais pra diminuir pena, né? de um trabalho de contenção de dano depois. Né? Não tô dizendo também, pessoal, quem tá assistindo. Não é que a gente recomenda. Não fale, mas, cara, sim. estratégia de defesa e todo mundo, por pior que seja o crime, sempre vai ter direito a uma Tem defesa. direito. Não importa o crime que a pessoa cometeu. Ela vai ser condenada, mas nosso trabalho é esse. Mas vai lá. Vai ter o criminal, ele vai ser condenado, num caso desse. Vai ter uma ação civil para indenização de todas as vítimas, e às vezes até é o Ministério Público que entra, alguém representando todo o coletivo de vítimas entra, pedindo uma indenização, e aí sim pode ser um valor bem alto. E na outra frente nós vamos ter uma punição com certeza do Conselho. O Conselho tem um poder que eu esqueci de falar, que seria suspender cautelarmente um médico. Então um médico que está reiteradamente fazendo besteira ou cometeu um crime aparentemente muito grave pode ser suspenso por um tempo. Fora daqueles 30 dias. Exatamente, é algo cautelar, bicho. Cautelar. Você para porque Fica sossegadinho você tá aí. fazendo muita besteira. Então, aí vão andar nessas 3 esferas aí, nós vamos ter provavelmente uma punição bem exemplar. O valor fica muito mais alto pelo tamanho
de números de vítimas ou mais pelo clamor popular ou pela divulgação que você teve do caso? Ou não andam juntos? Cara, a indenização aqui no Brasil também é um tema bem cabeludo, porque a gente vê que não tem parâmetro. A gente não tem uma tabela. Então já me explica aí, por que o cara apliquei uma pena de 372.400 e não sei o que lá e 50 centavos? Tira esse valor, É, da onde que de onde vem? Então, é isso aí. A gente não tem muito parâmetro. É isso aí. Eu já vi caso. Pegou lá no teclado e... Que valor deu aí? Esse aqui. Olha, Pode é colocar claro, isso aí o mesmo, juiz só ele vai. escreve por- Não, o por juiz vai extenso. ele vai considerar muita coisa. Sério, você entende? Eu não entendo. Ele põe o gato ali em cima do teclado, né? O gato faz. Não é, eu acho que vai. Coloca aí. Ele disse Por favor, que escreve tem por que extenso pagar aí. isso, soma com o financiamento da Foda. casa e dá o valor. É, cara, tem Mano. muitos elementos para serem levados em conta. Nós não temos uma tabela de dano moral. Ele vai analisar o tamanho do prejuízo que você teve, a capacidade de te reembolsar de quem causou o dano, ou seja, um médico recém-formado ou uma operadora de telefonia gigantesca ou o pessoal lá da Prevent Senior, lá, não tô dizendo que, mas que fez teste com Leva um paciente. Em consideração o teu poder aquisitivo? Leva também. Por exemplo, se nós dois somos médicos, você tem patrimônio de 10 milhões, eu tenho de 500 mil. Ele não necessariamente vai olhar esse valor no momento inicial para fixar, mas ele vai falar, pô, qual é o tamanho do, assim, qual é o tamanho, porque o dano, a indenização, ela tem várias frentes, mas o principal é ser punitiva, ser educativa. Você tem que entender que você não pode ficar reiterando. E nossa crítica como advogado é essa. Exemplo, pega ontem, cara, eu recebi assim umas 16 ligações de spam. Eu não consegui descobrir que empresa que é e nem tive tempo para fazer isso. Eles ligam. Se eu descobrir, se eu entro com uma ação, aí o judiciário vai falar, realmente, nossa, que terrível, R$3.000. Cara, para eles, Nada. não é nada. Se um juiz fosse levar em consideração isso que nós estamos conversando, o que ele faria? 3 milhões. 3 mil aqui. Se você fizer para outro consumidor que eu souber, eu vou falar, você já fez pro Bruno, você tá fazendo de novo? 30 mil. Você tá fazendo de novo? 300 pau. Vai subindo pra você ver se a hora que chegar, Até a hora que você não cutuca. para. É. Então é isso que ele tem que levar em consideração, ou deveria. O potencial de você se ligar, de você parar. Então tudo isso deveria ser considerado. O fato é, para resumir bem a conversa, senão também vira outro podcast, a gente vai analisar vários possíveis danos. Por exemplo, quando você gastou com a cirurgia e com o hospital depois. Isso é dano material, é grana que você já gastou. Uhum. Vai ter que reembolsar atualizado. Gastei 20 pau, 30 pau com o hospital por causa do dano que você me causou. Vai devolver os 30 corrigido, atualizado. O que eu tive de dano moral? Qual foi o sofrimento que eu passei? Puta, o Bruno me xingou, tal, me tratou meio mal. Cara, o juiz vai dar um valor baixo, 500 deveria. conto. Baixinho, não 500 mil, 500 conto, 500 500 conto. reais, 500 reais. Cara, eu vi hoje uma notícia, eu também não constatei a veracidade, porque o Rio de Janeiro realmente tem sido pródigo esses dias. A grávida entrou pra dar a luz no hospital e saiu com a mão amputada. Com a mão amputada, Cara, sim. se você é juiz, que você fala, pô, se for constatado isso, é uma indenização, pô, você perde possibilidade de trabalhar, você tem um dano estético, funcionalidade. você tem assim, Tem muita vexatório. Aí você concorda que 500 mil reais daí talvez faça sentido? Sim, entendi. Entenderam? Então a gente deveria sempre graduar ali a indenização com base nisso. Mas a verdade é que o Brasil é uma bagunça, não é para amador. Então a gente leva em conta parâmetro de outras decisões, o que aquele juiz entende, o que aquele tribunal daquele estado está normalmente condenando. E aí com base nisso que se constrói um valor de indenização. Mas ainda é muito lotérico, cara. Ô, Felipe, velho, você tem que gravar um curso desse trem aí. Esse curso que você dá pros seus alunos da advocacia de boa. Mas grava uns pra nós da medicina aí, velho. Porque... Bora, tamo junto. Max tem match. Aí, pronto. Não, eu tô falando sério, cara. Tá aceito. Mano, isso mas- é muito louco, velho. Eu não tive isso na faculdade. Não, e eu nem sabia que eu podia sair e já ter uma assessoria. Uma discussão Do de caso clínico dessa daí. Então eu tenho uma proposta. Fala. Eu gravo uns para os médicos e recém-formados assistirem, e você grava uns comigo que a gente faz um bate-bola para os advogados assistirem e entenderem um pouco mais como é que é a visão da parte médica junto com o jurídico. Toda a vida, minha filha. Toda Tá a vendo? vida. O nosso Tá podcast é Toda assim. aí. Oferece Toda a vida. oportunidades Não é? recíprocas. Que louco essa conversa, mano. Que louco. Já tem mais de 1 hora o trem aqui e a gente só vai parar porque o Lucas tá dormindo ali, querendo ir embora. Mas é isso. Então Mas- tá fechado. Vamos fazer mais uns. Não, tô falando. Vários. Conversar. aulas, sei lá Não, como é que tô você quer falando. chamar, Topíssimo. e tá feito. Vamos conversar de verdade, porque, pô, eu achei um tema massa. Não, e pra gente, pelo menos pra mim, saber, eu não sei se é um mal de mulher ou sei lá, eu saber que eu tenho um amparo, isso me dá segurança pra eu também agir de uma forma mais... Né? Mais Né, tranquilo? Cara, né? não é mal de mulher. A gente, como advogado,
tem receio de perder um prazo, de fazer. Acho que é nosso exercício profissional, porque, assim, para terminar, o que vocês veem tão chateados quando vocês recebem uma citação, uma notificação? De um lado, tem a questão de, tá questionando o meu ofício, a minha capacidade. Porque se alguém tá dizendo que eu errei, claro, vai ter ali um erro, mas no geral, fala, o cara tá falando que eu operei mal, o cara tá falando que eu negligenciei alguma coisa, isso dói. E de outro lado é o medo de um processo, do desconhecido. Que depois a gente vai ver muitas vezes que o bicho nem é tão cabeludo assim, que a gente tem formas de... mas a gente tem um medo do cão. Aí depende de você ter bons documentos, de você ter uma boa relação médico-paciente e tal. Isso tudo vai ajudar a gente a desmontar essa tese. A gente não quer que aconteça. Né? Mesmo a aula vai falar de documento. Então, Salve, família. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Esse foi massa demais. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos colocar pra frente essa parceria aí. A gente vai fazer um negócio. Já apertou a mão. Apertou a mão. Melhor que contrato. Gravado, velho. Melhor que contrato. Não pode cortar esse trem, não, viu? Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais. Fui.